Quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum, ano B. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, hoje celebramos a memória da conversão de São Paulo, festa na cidade de São Paulo e em toda a igreja pela conversão do apóstolo São Paulo, de Saulo, que vai então migrar para Paulo de Tarso. A igreja admira desde sempre esta voz canônica, potente, esse modo de viver plenamente dedicado ao Senhor e à igreja, essa inteligência retórica e bíblica que fez de São Paulo um adversário muito acima das capacidades e forças tanto de judeus como dos pagãos. E a igreja transforma suas cartas em textos canônicos, com validade universal e obrigatória em toda a igreja. Ouçamos um sermão, uma homilia do quarto século cristão, antes de Agostinho. Trata-se do bispo São João Crisóstomo, aquele que tem a boca de ouro, bispo de Constantinopla. Por amor de Cristo, Paulo tudo suportou. O que é o homem? Quão grande é a dignidade da nossa natureza e de quanta virtude é capaz a criatura humana. Paulo demonstrou mais do que qualquer outro. Cada dia ele subia mais alto e se tornava mais ardente. Cada dia lutava com energia sempre nova contra os perigos que o ameaçavam. É o que depreendemos de suas próprias palavras. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Filipenses 3,13. Percebendo a morte iminente, convido os outros a comungarem da sua alegria, dizendo: alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Filipenses 2,18. Diante dos perigos, injúrias e opróbrios, igualmente se alegra e escreve aos Coríntios: eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. 2 Coríntios 12:10. Porque, sendo estas, conforme declarava, as armas da justiça, mostrava que delas lhe vinha um grande proveito. Realmente, no meio das insídias dos inimigos, conquistava vitórias, triunfando de todos os seus assaltos. E em toda parte, flagelado, coberto de injúrias e maldições, como se desfilasse um cortejo triunfal, erguendo numerosos troféus, gloriava-se num cortejo, gloriava-se e dava graças a Deus, dizendo: graças sejam dadas a Deus, que nos fez sempre triunfar. 2 Coríntios 2,14. Por isso, corria ao encontro das humilhações e das ofensas, e suportava por causa da pregação. Com mais entusiasmo do que nós, quando nos apressamos para alcançar o prazer das honrarias,
aspirava mais pela morte do que nós pela vida. Ansiava mais pela pobreza do que nós pelas riquezas. E desejava muito mais o trabalho sem descanso do que nós, o descanso depois do trabalho. Uma só coisa o amedrontava e fazia tremer: ofender a Deus. Uma única coisa desejava: agradar a Deus. Só se alegrava no amor de Cristo, que era para ele o maior de todos os bens. Com isso, julgava-se o mais feliz dos homens. Sem isso, de nada lhe valia ser amigo dos senhores e poderosos. Com esse amor, preferia ser o último de todos, isto é, ser contado entre os réprobos, do que encontrar-se no meio de homens famosos pela consideração e pela honra, mas privados do amor de Cristo. Para ele, o maior e único tormento consistia em separar-se de semelhante amor. Esta era a sua higiene, o seu único castigo, o infinito e intolerável suplício. Em compensação, gozar do amor de Cristo era para ele a vida, o mundo, o anjo, o presente, o futuro, o reino, a promessa, enfim, todos os bens. Afora isso, nada tinha por triste ou alegre. De tudo que existe no mundo, nada lhe era agradável ou desagradável. Não se importava com as coisas que admiramos. Não se costuma desprezar a erva apodrecida, como se costuma desprezar a erva apodrecida. Para ele, tanto os tiranos como as multidões enfurecidas eram como mosquitos. Considerava como um brinquedo de crianças os 1000 suplícios, os tormentos e a própria morte, desde que pudesse sofrer alguma coisa por Cristo. Não humilia, esse é um canto apaixonado de um homem que sofreu muito pela igreja, pela sua intrepidez, pela sua vida de santidade, pela sua pregação, por não baixar a guarda diante do poder romano. Será perseguido, exilado e morrerá no exílio. São João Crisóstomo. Por isso ele sabe do que está falando. Ele se vê nessa figura distante e presente. 4 séculos depois de sua morte, o apóstolo São Paulo é, para os bispos que guardam a fé católica, exemplo, força, referência, não o mundo. Quando vemos um magistério individual ou coletivo que admira o mundo e procura justificá-lo, algo não está funcionando. Eles não têm mais fermento, nem sal, nem luz. Esse falso magistério é pisado pelos homens, porque não salga mais. Por isso, celebrar a conversão de São Paulo nos dá ânimo em meio ao martírio da mentira, das ideologias, dos falsos ensinamentos. Prossigamos fiéis às pegadas que esse homem deixou. Elas constituem um dos maiores legados do cristianismo.